Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas e se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. Oron pega no rosto de Ira e diz para Ira que ele está ali com ela e que não pretende ir a lugar nenhum. Oron então diz para Ira que sabe que ela está pensando em Neva, mas pede para que Ira não duvide dele, pois ele encontrará Neva a qualquer momento. Nesse momento, Ira interrompe Oron e começa a chorar, e diz para Oron que sabe que ele ia dizer que encontraria Neva a qualquer custo, mas pede para que Oron não diga e não faça isso. Oron então seca as lágrimas do rosto de Ira e pede para que ela não tenha medo. Nesse momento, Ira começa a se lembrar da conversa que teve com Shihan no jardim, e na ocasião, Shihan disse para Ira que se Oron não entregasse a irmã dele, ele mataria Oron. Ira volta de seus pensamentos e pede para que Oron lhe prometa uma coisa. Ela então pede para que Oron lhe prometa que não colocará a sua vida em risco. Oron pergunta para Ira se alguma vez ele fez isso. Ira responde que não. E diz para Oron que sabe que ele não é assim, mas que também sabe que ele fará qualquer coisa para encontrar Neva. Ira então pede mais uma vez para que Oron lhe prometa que não colocará a sua vida em risco. E diz para Oron que ele apenas precisa tomar cuidado. Oron então pergunta para Ira se ela realmente está tão preocupada assim e com tanto medo de que alguma coisa aconteça com ele. Ira diz para Oron que ele já sabe a resposta. Oron então diz para Ira que talvez ele saiba a resposta, mas isso não significa que ele não gostaria de ouvir da boca dela. Ira então diz para Oron que não há nada no mundo que mais a assuste do que alguma coisa ruim acontecer com ele. Oron então coloca as mãos no rosto de Ira e promete para Ira que tomará muito cuidado. E pede para que Ira não se preocupe mais com isso. E diz para Ira que tudo logo ficará bem. Oron então pergunta para Ira se ela confia nele. Ira responde que sim e o abraça novamente. A Fifi manda o sequestrador manter Neva sedada, pois ela é muito esperta e pode descobrir tudo o que está acontecendo se estiver acordada. E diz para o sequestrador que ela não pode ver e nem ouvir nada do que se passa ali. A Fifi manda o sequestrador ficar esperto, pois Oron e Shihan estão procurando por Neva. Sr. Yafix diz para a Fifi que eles nunca encontrarão a senhorita Neva. A Fifi fica brava e manda Sr. Yafix não subestimar Oron e diz que eles não podem deixar nem o menor dos rastros, pois Oron e Shihan não desistirão de encontrar Neva tão facilmente. Nefis diz para Kena que sente muito a falta de morar com ele. Ela então diz para Kena que não está com sono e pede para que Kena lhe conte uma história. Kena então começa a pensar em uma história para contar para Nefis. Ele então olha para Nursa e dá um sorrisinho de quem está prestes a aprontar. Kena então pergunta para Nefis se ela conhece a história da bruxa e do cavalheiro. Nefis sorri e pergunta para Kena se é uma bruxa do bem. Nefis diz isso olhando para Nursa. Kena diz para Nefis que a bruxa da história é muito fofa, mas que talvez ela tenha o nariz um pouco empinado, mas que o principal defeito dela é a sua arrogância. Nefis começa a rir e Nursa diz para Nefis que pelo jeito Kena se acha o especialista em bruxas. Kena então termina de contar a história para Nefis, morrendo de rir. Oron encontra com a Fifi no corredor e se assusta com o horário em que ela está chegando na mansão. Oron então pergunta para a Fifi onde ela estava. A Fifi diz para Oron que está se sentindo um pouco pressionada e que saiu para tomar um pouco de ar. E diz para Oron que assim como ele mesmo sabe, o clima da mansão já não é mais o mesmo de antes, pois não há mais paz e nem ordem naquela casa. Oron diz para a Fifi que logo tudo voltará a ser como antes. A Fifi diz para Oron que essas coisas não se resolvem conversando e diz para Oron que, por exemplo, Shihan entra na mansão e começa a gritar quando quer e que os intimida praticamente todos os dias e que ainda por cima a liminar que ele entrou reclamando todos os bens que eles possuem ainda não foi revogada. A Fifi então diz para Oron que já está na hora de alguém colocar esse impostor em seu devido lugar de forma permanente. A Fifi entra em seu quarto e deixa Oron no corredor. Oron então entra no quarto de Ira com a água que ele foi buscar para ela. Oron coloca a água no copo para Ira. Ira bebe a água e agradece Oron por isso. Ira então diz para Oron que com todos os problemas que ele tem, ele ainda precisa lidar com ela. Oron se senta ao lado de Ira e diz para Ira que ela é a sua ocupação mais linda. Ele então pede para que Ira feche os olhos e não tenha medo de nada, pois ele está ali com ela e vai protegê-la. Ira então acaba dormindo nos braços de Oron. Após um tempo, Ira começa a ter um pesadelo, mas Oron a tranquiliza,
dizendo que está tudo bem e que ele está com ela. Oron passa a noite inteira ao lado de Ira. Nefis pega no sono, mas Nursá e Kena não conseguem dormir. Nursá diz para Kena que vai dormir no sofá, pois a respiração dele é muito alta e ela não está conseguindo pegar no sono. Mas quando ela ia se levantar da cama, Nefis pega em seu braço e coloca sobre seu corpo, e Nursá acaba tendo que ficar na cama. Nefis então pega na mão de Kena e também coloca em seu corpo, fazendo com que os dois a abracem. Nursá ia sair da cama novamente, mas Kena pede para que ela fique, para que Nefis não acorde. O dia amanhece e Ira acorda. Oron deseja a Ira um bom dia. Ira responde o bom dia de Oron e pergunta se ele não dormiu e se ele não estava se sentindo cansado. Oron diz para Ira que quanto mais ele olha para ela, menos cansado ele fica, e diz para Ira que ela lhe dá paz. Ira diz para Oron que sonhou com Neva e que as mãos dela estavam amarradas e que do nada algo aconteceu e ela de repente se viu amarrada no lugar de Neva e que ela tentou se libertar, mas não conseguiu. Oron então diz para Ira que sabe disso, pois ela se revirou a noite inteira. Ira então pergunta para Oron quem ele acha que fez isso com Neva. Oron diz para Ira que eles vão descobrir e que ele vai fazê-los pagar pelo que fizeram. Oron diz para Ira que, segundo Shihan, a culpa é dele. Oron então diz para Ira que entende a raiva de Shihan e que pensaria o mesmo se estivesse no lugar dele. Ira diz para Oron que Shihan pensa assim porque não o conhece, pois se o conhecesse, saberia que ele nunca faria uma coisa dessas. Oron diz para Ira que ela está errada e que ele sabe mais ou menos o que as pessoas pensam quando olham para ele. Um homem frio, distante e, de certa forma, um pouco intimidante. Ira diz para Oron que todas essas pessoas que pensam assim dele estão erradas e diz para Oron que ele não é assim. Oron então diz para Ira que, na verdade, eles não estão tão errados assim e diz para Ira que ele é um pouco desse homem que eles enxergam e manda Ira se lembrar de como ela o conheceu e como foi que ela veio parar na mansão. Oron então diz para Ira que quando olha nos olhos dela se vê um outro homem. Um homem com o coração quente, pois o olhar dela aquece seu coração. E que então ele deixa de ser um homem frio e que além disso ele se torna um homem menos distante, um homem mais próximo. E que quando ele está perto dela se torna menos assustador. Oron diz para Ira que tudo pode parecer complicado agora, mas tudo ficará bem. E diz para Ira que ele tomará cuidado, não por ele, mas sim por ela. Oron ia dizer para Ira que vai encontrar Neva, mas Ira o interrompe e diz que sabe que ele conseguirá encontrar Neva e que, na verdade, ela não tem nenhuma dúvida disso. Ira volta a se deitar nos ombros de Oron. Nursá e Kena estão dormindo abraçadinhos na cama. Kena acorda e tenta sair do abraço de Nursá, mas ela também acaba acordando e sai rapidinho dos braços fortes de Kena. Nursá então diz para Kena que estava abraçando Nefis e pergunta para Kena onde é que Nefis está. Kena começa a rir. Nursá pergunta para Kena por que ele está rindo. Kena diz para Nursá que não acreditou quando lhe disseram que anjos cobriam pessoas enquanto elas dormem e diz para Nursá que ele não tinha acreditado nisso, mas que pelo jeito isso é verdade e que as bruxas começam seu turno quando acordam. Nursá diz para Kena que se ele falar mais alguma coisa sobre isso, uma vassoura vai voar na cara dele. Nefis está pronta para ir para a escola. Fatih está ajudando ela a colocar a sua mochila. Nefis diz para Fatih que não quis acordar Kena e Nursá, pois eles estavam dormindo profundamente. Nefis pergunta para Fatih se ele está chateado com alguma coisa. Fatih responde que não e pergunta para Nefis por que ela está lhe perguntando isso. Nefis responde que ele parece estar um pouco chateado e pergunta para Fatih aonde está Smet Sheila. Fatih diz para Nefis que Smet Sheila não trabalha mais com eles. Kena e Nursá saem do quarto e desejam um bom dia a Nefis e Fatih, que correspondem o bom dia deles. Fatih diz para Kena que levará Nefis para a escola. Nursá arruma o vestido de Nefis e Nefis a agradece, lhe chamando de bruxa fofa. Kena e Fatih começam a rir e Fatih pergunta para Nefis do que foi que ela chamou Nursá, mas Kena manda Fatih ficar quieto se quiser viver. Nefis pergunta para Nursá se ela ficou brava por ela ter lhe chamado de bruxa fofa. Nursá responde que não e diz para Nefis que ela pode lhe chamar do que quiser, mas apenas ela. Fatih e Kena não. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.